Você se pergunta se vale mais a pena ter uma moto ou um carro? Você não aguenta mais ficar procurando aquela vaga para estacionar? Tá cansado de ficar horas no trânsito e tá pensando em comprar uma moto? Tá cansado de gastar mais de R$ 300 para abastecer? É mais de R$ 300. A gente vai compartilhar com vocês 3 grandes motivos para andar de moto. Bora lá? Fala pessoal, eu sou o Vitor. E eu sou a Jéssica. A gente vai compartilhar com vocês 3 grandes motivos para ter uma moto, principalmente se você mora em cidade grande. E se você mora em cidade pequena também tem motivo de sobra, viu? Fica até o fim que vai valer a pena. E aproveita para mostrar esse vídeo para aquela pessoa que não anda de moto nem a pau ou não quer que você ande de moto. E lembra, se você curtir, já dá um joinha, se inscreve no canal. E aqui a gente vai falar muito sobre moto, motinho, aí é só para facilitar. Aqui inclui moto elétrica, lambreta, scooter, tudo isso tá incluso, tá? E o primeiro motivo para você ter uma moto: a economia. Sério, é um absurdo. Ter uma moto é muito mais barato que outros veículos, inclusive, pasmem, que transporte público. Muita gente nem fala sobre isso, mas é sério. O dinheiro que você economiza usando ou tendo uma moto é muito grande, saca só. Além de muitas outras coisas que você pode economizar, o transporte é uma coisa que vai fazer uma diferença no final do mês. Uma das maiores diferenças. Então, só para facilitar, a gente vai usar um cálculo já pronto do canal Como Eu Vou. Tem o link desse canal aqui na descrição e do vídeo que eu tô falando também. Mas calma aí, não vai ainda não, fica que vai ter bolo. Esse foi um dos vídeos mais completos, ela fala muita coisa que muita gente não leva em consideração. E é muito legal que ela calcula os preços dos veículos, tendo ele por 5 anos. E vamos usar aqui nesse vídeo a média mais cara que ela considerou para moto. Aí a gente vai comparar moto e carro. Bom, adiantando para vocês, ter um carro é cerca de 4 vezes mais caro do que ter uma moto. A economia que você vai ter por não ter um carro e ter uma moto é de aproximadamente R$ 1.340 por mês. Essa comparação foi feita com um carro popular, um Ford Ka, em comparação com uma Honda Bis. R$ 1.340 é mais do que muita gente ganha por mês no Brasil. É mais do que um salário mínimo. Ou seja, você poderia estar gastando 4 vezes mais com o supermercado se você tivesse uma moto e não um carro. Claro, podemos mudar bastante essa conta se a gente pega um carro mais barato, um usado, uma moto mais cara, tá? Mas é indiscutível que ter e manter uma moto é muito mais barato que um carro. Em todo lugar onde a gente pesquisou, eu não acho que eles dão a devida importância para esse assunto. É claro, tem muitas outras coisas para se considerar, mas eles não dão a devida importância para a economia. E tudo isso levando em consideração que você pagará um carro à vista, o que não é muito a realidade dos brasileiros, né? Hoje a gente tem uma mania muito de financiar as coisas, principalmente carro, casa, e os juros que a gente paga é muito mais alto. Parcelar, inclusive, é um costume do brasileiro, né? A gente parcela absolutamente tudo, até quando não precisa. E aí no final do mês a gente fica com um monte de gastos pequenos e acaba não tendo dinheiro para mais nada. Então, se você está pensando mesmo em economizar, talvez cortar a picanha ou leite condensado no supermercado, não corta ainda não. Sério, dá para economizar muito mais com transporte do que com um supermercado. Logo de cara, quando a gente vai comprar um carro, a gente não leva em consideração todos os gastos que esse carro vai ter, né? A gente só leva em consideração o valor que vamos pagar no carro e tá tudo certo. Se não tiver esse valor ainda, a gente parcela, né? Financia esse carro e tá tudo certo. A gente tem o carro, mas provavelmente não tem o dinheiro para pagar todos os gastos envolvidos. Quase nunca lembramos da cacetada de outros custos que vem com ter um carro. IPVA, Gasolina, seguro, estacionamento, manutenção, revisão, pneu, freio, amortecedor, óleo, licenciamento, pedágio. multa. Fala a verdade, você nunca parou para pensar no quanto que você gasta aí com todas essas coisas, né? Isso porque todos esses gastos vêm separados e a gente nem se dá conta. Mas a gente sabe que nem todo mundo tem condição de ter um carro, né? E aí, se você pega transporte público, eu vou te dar uma notícia. Para trajetos curtos, a moto também é muito mais barata. E se você for em 2 pessoas, nem se fala. A gente encontrou um site muito legal para comparar os preços, então vem com a gente que a gente vai mostrar para vocês. Os preços estão um pouco desatualizados, eles são de 2018, mas a ideia ainda continua a mesma. Como o ônibus tem um preço fixo, o que acontece? Se você vai muito longe de ônibus, ele compensa muito mais. Agora, se você tem uma moto, essa conta muda um pouco, né? Trajetos curtos são mais baratos do que trajetos muito longos, ainda mais porque a gasolina está muito cara. Então, nesse site a gente pode ver que só acima dos 30 quilômetros que o ônibus e o metrô vão ser mais vantagem. Isso se você for sozinho.
Se você for em 2 pessoas ou mais, aí o preço muda bastante. Lembrando, esse site não está atualizado com os valores de hoje, mesmo porque a gasolina ficou muito mais cara nesse tempo. Só que ele é um dos mais intuitivos que a gente achou e um dos mais legais para ver essa informação. Inclusive, se você conhece outro site ou outra ferramenta que mostra esses dados desse jeito ou de uma forma melhor, comenta aqui que a gente quer saber. E aqui vão mais alguns números. No Brasil, um carro popular, um Uno, por exemplo, tá cerca de 70 mil reais para cima. Não! É uma palhaçada o valor que o carro custa aqui, né? Um carro popular deveria ser mais barato. Não sei que ideia maluca é essa de cobrar 70 mil num Uno. 70 mil num Uno. De qualquer forma, a maioria dos brasileiros vai financiar um carro e vai pagar juros a perder de vista. Enquanto isso, meu irmão estava procurando a primeira moto, ou um meio de transporte para ele ir trabalhar, porque ele não aguentava mais pegar ônibus. E adivinha, a gente achou uma moto entre 8 e 10 mil. 7 vezes mais barata do que o Uno que a gente falou antes. Mas se você só precisa ir trabalhar, só anda em 2 pessoas e não leva nada muito grande, você não precisa ter um carro. E a palavra-chave é exatamente precisa. Muitas vezes a gente pensa num carro como um conforto, mas aí pensando no dinheiro, não tem nem comparação. A menos que você tenha filho pequeno, aí a história muda. Mas falando só de dinheiro, não tem discussão. Moto é mais barato. A gente optou, por exemplo, por ter uma Honda DV, justamente por não ter esse dinheirão para torrar assim tudo de uma vez. E provavelmente o brasileiro médio também não tem, senão financiar não seria algo tão comum. E olha que a Honda DV, a que a gente tem, não é uma das motos mais baratas, tá? Sinceramente, eu acho ela meio carinha. Ela é o mesmo motor da PCX. Mas uma alternativa legal, se você está cogitando em comprar uma moto, seria a PCX, a Honda Bis, a Elite ou até a NMAX da Yamaha. São todas alternativas mais em conta. Vocês podem ver que eu só falei de scooter até agora. Isso porque eu acho o scooter mais legal, mais divertido e apela para mais gente. É muito fácil de dirigir e tem um bom espaço debaixo do banco, que pode ser interessante para muita gente que carrega uma mochila, uma bolsa, alguma coisa do tipo. Bem, só na compra a moto tende a ser muito mais barata que o carro, é indiscutível. Só que aí que tá, muita gente nem considera comprar uma moto e muito menos tira a carta de moto. Vale a pena considerar, é uma economia de mais de 8 mil! E aí quem sabe no fim do mês você consegue fazer outras coisas além de pagar só boletos. Mesmo que você tiver que pagar a sua CNH de moto, no fim das contas vai ser muito barato do que ter um carro e manter esse carro. E aqui vai uma dica importante, viu? Mesmo que você nunca queira andar de moto, nunca ache que vai andar de moto, tira a CNH de moto junto com a de carro. Isso porque as autoescolas dão um belo desconto quando você tira as duas juntas. Depois, se você tirar separado, vai sair mais caro. E aí você pode avaliar se você vai querer comprar um carro, ou se você vai querer comprar uma moto. Ou às vezes tem gente que tem os dois, né? A moto para trabalhar no dia a dia, o carro para o final de semana. O ponto é, você vai economizar muito durante a semana indo para o trabalho de moto ao invés de ir de carro. E você também não vai pegar trânsito. Tá, mas agora é o seguinte, o preço para comprar é só uma parte. Tanto o carro quanto a moto precisam de gasolina para andar. E agora, meus amigos, agora que dá vontade de chorar. Um carro econômico hoje em dia faz cerca de 13 km por litro na gasolina, tá? Claro, a gente sabe que pode chegar um pouquinho melhor, uns 15, por exemplo, na estrada, mas nem é tão melhor assim. E no canal Como Eu Vou, ela usa para fazer a comparação etanol, que é mais barato que a gasolina. E mesmo assim, a diferença no valor final foi enorme. Enquanto que a nossa moto, ou outras da mesma categoria, chegam a fazer incríveis 40 ou 50 km por litro de gasolina. A Bis nova da Honda faz mais de 70 km por litro de gasolina. E tem outra, além da economia, durante a pandemia teve muita gente que escolheu uma moto como fonte de renda também. A demanda por entregadores aumentou muito. Para ter uma ideia, em 10 anos, de 2009 para 2019, a frota de motos aumentou cerca de 54%. Aí entra a pandemia, e só em São Paulo, em apenas um ano, a frota aumentou 40%. Ou seja, em um ano, a demanda aumentou quase que o mesmo tanto que em 10 anos no passado. É claro o interesse repentino pelas motocas. Isso porque todo mundo adora pedir a sua comida quentinha em casa, no conforto do seu lar. E depois da pandemia, isso aumentou. E adivinha, é quase sempre um motoca que vai ter que entregar, né?
Mas você deve estar pensando agora, nenhuma economia de dinheiro vale arriscar a minha vida, né? Mas antes de você desistir por conta disso, a gente vai te contar algumas coisas para você tomar uma decisão melhor. E mais importante de tudo, a decisão não precisa ser final. Você pode optar por ter um carro depois ou vice-versa. Agora vamos para o segundo motivo. Além de ser mais barato, economiza seu tempo de poupa do trânsito. Sério, aqui em São Paulo, pelo menos, é um absurdo o trânsito que a gente pega. É muito ruim. Em cidades do interior, essa situação pode nem ser até tão ruim. E ter uma moto para escapar do trânsito talvez nem vai ser a ideia, o objetivo. Mas em São Paulo, vamos dar um exemplo. A gente tem uma amiga que morava no interior de São Paulo, em Americana para ser mais exato. Aí ela veio visitar a gente em São Paulo. Ela estava super empolgada porque nunca tinha andado de metrô e tal, nunca tinha visto a cidade grande. Aí ela estava super adorando a cidade e tal, pegou o metrô, todo mundo fica fascinado com o metrô a primeira vez. Mas na hora de voltar, a gente teve que pegar o ônibus e veio de pé, amassado naquelas 2 horas de trânsito que o paulistano conhece. Moral da história, depois dessa ela até se mudou para o Japão. Mas digamos que esse não é o problema que você enfrenta. Afinal, depois da pandemia, muita gente está trabalhando de casa, de home office. Mas se você quer dar aquela saidinha, quer ir no shopping ou quer ir no parque, a moto também é muito boa para você fazer esses trajetos bem curtinhos. E aí que tá, com a moto você não precisa ficar um tempão procurando estacionamento. Ou então pagar aquela grana pesada, né? Tem estacionamento que já tá custando R$40. Ou até esperando o seu ônibus passar, né? Esperando de pé no ponto de ônibus ou sentado no banquinho. Isso quando tem banquinho, né? Que às vezes não tem. E aí você fica 1 hora de pé esperando no ponto de ônibus, o que faz o seu domingo inteiro acabar. E no interior, às vezes o ônibus nem passa no final de semana, né? Ou simplesmente tem lugar que faz um trânsito enorme simplesmente porque tem muito carro, que nem em São Paulo, Florianópolis, Maringá. E se você tem hora marcada, essas coisas tornam muito fácil você perder o seu compromisso. Se você tem um voo, se você tem um curso. E aqui em São Paulo, às vezes, a coisa pode ser bem pior. A gente tem avenidas, marginais e ruas enormes de 7 faixas. E mesmo assim, elas travam. É um absurdo. Parece que todo mundo mora aqui. E não é só a gente que tá falando, tá? Várias notícias mostram como o paulistano adora pegar um trânsito. Meu, como que pode? Olha essa avenida. E pra piorar, não é nem só o trânsito. Tem lugar que você realmente não consegue chegar de ônibus ou metrô. Você fica sem alternativa. E nem precisa procurar muito. Um exemplo é entre a minha casa e a casa da minha mãe. Quando a gente quer visitar eles no fim de semana, a gente tem que pegar 2 ônibus e 1 metrô. No final, a gente morre com R$15 para ir e R$15 para voltar. Com R$30 numa visitinha no fim de semana. E com 3 horas de viagem. Sério, com R$30, eu e a Gé andamos 188 km na nossa motinha. 6 vezes mais. E muito mais rápido, né? Você perde a paciência andando de transporte público por 2 horas. Ah é, leva só 50 minutos de moto. Se mais gente decidisse andar de moto, a pé ou de bicicleta, 2 coisas aconteceriam. A gente melhoraria o trânsito da cidade e a segurança de todos ao mesmo tempo. Tá, mas a cidade não é preparada para moto. Aqui em São Paulo, pelo menos, tem apenas uma avenida com uma faixa exclusiva para moto. E é um teste, viu? É a faixa azul, na 23 de maio. E é por isso também que tem muita gente que faz o que quer na rua. E isso aumenta o perigo para todo mundo. E se esse é um problema que te impede de andar de moto, aqui vai um último motivo. Mas os motivos que a gente falou até agora não são os motivos mais felizes de se pensar os melhores para isso. Se você é uma pessoa mais tranquila, de bem com a vida e gosta de uma emoçãozinha e uma adrenalina, moto é pra você. Sério, é muito divertido pilotar. E esse é um dos melhores motivos. E a gente pode encontrar por aí muita gente fissurada em moto. Grupos dedicados a isso, comunidade, passeios, encontros e muito mais. E a gente deixou esse motivo por último justamente porque ele é meio subjetivo, tá? E vai de pessoa para pessoa. Muita gente vai concordar, e eu defendo, é muito divertido pilotar uma moto. Primeiro, o vento que bate em você quando você está pilotando uma moto é muito gostoso e dá muita impressão de velocidade, e você nem precisa ir rápido. Então, não confunda com correr.
A sensação de adrenalina vai estar lá mesmo se você não for tão rápido. Aí eu não sei vocês, mas eu adoro a sensação de fazer uma curva, inclinar o corpo ou a moto. Isso dá muita sensação de adrenalina. Aquela curva que tem pra ir pra Serra Negra, né? É, Assim. as curvas na serra são muito legais. Bom, pelo menos pro piloto. Quem tá atrás na garupa às vezes morre de medo. Eu gosto também daquela sensação de girar o acelerador e a moto ir. É muito mais divertido do que quando você pisa no pedal do acelerador de um carro. Você está no controle, você está muito mais no controle do que um carro. E os freios, a embreagem, tudo ser na mão. Isso dá muito mais sensação de controle do que no carro. Você controla aquela máquina com o seu corpo inteiro. É diferente no carro quando você está sentado apenas. Se você gosta de adrenalina, tem que pilotar uma moto. E o melhor, você não precisa nem ir rápido para sentir a adrenalina. Vamos lembrar sempre da segurança, né, gente? Já tem muito maluco por aí no trânsito. Brincadeiras à parte, a gente precisa pilotar com atenção. A gente tem acidentes por aí que não acontecem só com moto. Muita gente se acidenta com carro também, porque não está prestando atenção. Está olhando no celular ou fazendo outra coisa enquanto está dirigindo. Então eu acho meio que um absurdo falar que você tem que andar com muita atenção só porque você está de moto. E o cara que está no carro anda sem atenção nenhuma. Não, todo mundo tinha que ter atenção. Mas nessa situação, quem se dá mal é a moto. E é por isso que entra aí uma habilidade de previsão. E que isso só acontece quando você está atento. Inclusive, essa habilidade de previsão é uma coisa que eu quero ensinar aqui no canal para vocês. A gente sente com superpoderes quando a gente consegue prever aquele comportamento absurdo no trânsito que outras pessoas não conseguiram ver. Acontece que até quando você anda de carro com alguém e você já está acostumado o suficiente com o trânsito e com essas previsões, você vê muita coisa que pode acontecer ou que a pessoa no volante poderia fazer diferente. Isso muitas vezes ajuda você a não perder a cabeça e manter o controle sempre. E por último, é muito divertido andar em grupo, andar com quem você conhece ou até com aquela pessoa que você gosta na sua garupa. Se você gosta de fazer amigos, então eu te garanto que você não vai fazer nenhum fechadinho no seu carro, tá? Bom, acho que agora são 3 motivos muito bons para você, pelo menos, cogitar em tirar uma CNH de moto, né? A gente espera ter te ajudado a ter uma ideia melhor sobre moto. Então, se você gostou desse vídeo e desses motivos, não deixe de se inscrever aqui no canal. E dá um joinha se você gostou das dicas que a gente deu aqui. E compartilhe essas ideias, compartilhe esse vídeo com aquele seu parente, amigo, tio, irmão, que não quer que você ande de moto de jeito nenhum. Ou até com aquela pessoa que te incentiva a andar de moto. São 3 motivos para ela também começar a andar. A gente ainda vai compartilhar muita coisa interessante, então fique ligado para os próximos vídeos. Bora se aventurar?